rede social X, também chamada de X, ou o antigo Twitter, já está suspenso aqui no Brasil. As operadoras de telefonia e internet do país cortaram acesso à plataforma nas primeiras horas deste sábado, após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O X, de propriedade do empresário Elon Musk, fica fora por tempo indeterminado. Na quarta-feira passada, o ministro deu 24 horas para que o dono da plataforma, o empresário Elon Musk, nomeasse um novo representante legal do X no Brasil. Como isso não aconteceu, o ministro determinou ontem a suspensão da rede social no país. Na decisão, Moraes considerou, abre aspas, os reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2014, fecha aspas. Para entender os impactos dessa decisão, a gente conversa agora, ao vivo, com o cientista político e professor Adriano Cerqueira. Professor, bom dia para você. Obrigada por atender a Rádio Itatiaia nesta manhã de sábado. Bom dia, Fernanda. É sempre um prazer estar participando do programa com vocês aí. Professor, eu queria começar te perguntando sobre o que isso significa e se é a primeira vez que isso acontece no nosso país. Eu não lembro na história recente de, em algum momento, uma decisão parecida ter afetado a comunicação. Já tinha acontecido alguns anos atrás, né, com o Telegram, né, que também estava tentando defender, né, uma diretriz de não acabar com os perfis, não censurar os perfis, e aí houve todo um processo, né, de pressão por parte, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que levou a uma breve suspensão, se me lembro bem. Tivemos o Rumble, né, que é uma plataforma que saiu do Brasil porque, né, não quis aceitar esse processo aí que, no entendimento deles, é de censura quando você bane perfis, né, bloqueia perfis em razão, né, de decisões de autoridades de algum estado. Mas, assim, com certeza o alcance, são 22 milhões de usuários do X aqui no Brasil. Lembrando que muitos desses usuários não fazem isso por razões políticas, né, são razões profissionais, precisam de obter informações seguras. Você não está pegando o que disse determinada personalidade, você está tendo acesso direto à própria personalidade. Ela está falando o assunto. Lembro que o Biden, quando anunciou, né, a sua saída da corrida presidencial, ele fez isso no X, né? Então, essa medida, a meu ver, desproporcional, né, vai prejudicar bastante o fluxo de informações fidedignas para os profissionais aqui no Brasil, que dependem do acesso a personalidades, né, a empresas que usam bastante essa plataforma por conta da sua confiabilidade e também pela sua defesa, né, do que eles chamam de liberdade da palavra. Professor, bom dia, né? Alan Passo falando contigo aqui, sempre um prazer recebê-lo. A gente está notando uma divisão muito grande, uma decisão que dá para chamar no mínimo de polêmica. Eu queria a sua avaliação de se tem um meio termo ou se de fato essa é uma decisão que, apesar de dura, é necessária para fazer valer as leis brasileiras ou não. Ela acaba ferindo um outro conceito básico constitucional do país, que é a liberdade de expressão. Essa decisão dá para ser classificada como um dos dois polos ou tem que a gente tentar encontrar um meio termo nessa história? Bom dia, Alan. É um prazer sempre estar conversando com você, né? E também os ouvintes aqui da Itatiaia. Olha, para mim realmente não tem meio termo, né? Você tem um X, você tem assim, um marco em que aqueles que defendem a censura e aqueles que são totalmente contrários à censura. Eu estou nesse time. Então, eu acho que a decisão de qualquer autoridade do Estado, seja ela quem for, né, em que bane, né, uma plataforma de interação de notícias e informações como é o X, por conta, né, de uma briga que está tendo, não com o CEO dessa empresa, é importante destacar isso, né? O Elon Musk é o, entre aspas, dono, né, da empresa, mas não é o responsável legal. O CEO é outra pessoa do X, né? Só que com isso ele prejudica todos os usuários. Foi uma medida tão emotiva da parte dessa autoridade, né, o ministro Alexandre de Moraes, que na primeira medida proferida por ele ontem, ele queria banir o uso
de plataformas de defesa do tráfico de dados, principalmente contra tentativas de hackers, né, de invasores. São as chamadas VPNs. Por quê? O VPN, ele protege o usuário do acesso dos dados. E aí ele pode, muitas vezes, conseguir entrar em aplicativos que algumas autoridades, alguns estados mais autoritários, proíbem o acesso. Então é muito comum em países autoritários, regimes autoritários, como da China, Turquia, que está caminhando nesse sentido, né, Cuba, enfim, você ter, a Venezuela agora, o banimento do X, e aí as pessoas usam o VPN para poder ter acesso a isso. Só que muitas empresas precisam de uma confiabilidade no tráfego de dados. Então, sistema financeiro, ele queria proibir que essas empresas pudessem ser usadas, né? Esses aplicativos pudessem ser usados. Quando alguém alertou ele, razoavelmente, né, do impacto, né, catastrófico dessa sua medida, ele reeditou novamente, permitindo que sejam baixadas, né, esses aplicativos de proteção do tráfego de dados. Então, assim, não foi uma medida bem pensada, bem refletida, porque poucas horas depois teve uma reedição da mesma, né? A gente vê, talvez, uma decisão afobada, estressada, emocionalmente motivada, mas que prejudica os brasileiros e, ao meu ver, fere um artigo, né, da Constituição brasileira que proíbe a prática da censura. O que as plataformas têm alegado é que essas decisões de querer banir perfis dentro delas fere o próprio ordenamento jurídico brasileiro. E inclusive tem uma série de ações a serem ainda decididas no STF a esse respeito. Essa medida dessa autoridade, né, monocraticamente, está atropelando, né, digamos assim, esse devido processo. E, enfim, né, a gente conhece um pouco a personalidade, né, do ministro Alexandre de Moraes. Quando ele é confrontado por alguém, ao invés de recuar, ponderar, ele parte para cima, ele avança mais ainda. É o que a gente chama de estratégia de confrontação ou conflito, né? Ele sempre aposta no conflito e muitas vezes leva as instituições brasileiras por conta desse temperamento. Eu espero, né, que o espírito republicano da nossa Constituição aflore e pelo menos um dos poderes que possa confrontar essa decisão, no caso o Congresso Nacional, surja para tentar colocar uma mais razoabilidade, né, e tirar essa medida desproporcional que está afetando, pelo menos, né, diretamente 22 milhões de brasileiros aqui, né? Nós conversamos com o cientista político e professor Adriano Cerqueira. Professor, obrigada pela sua conversa aqui com os ouvintes da Rádio Itatiaia. Eu que agradeço. Bom dia e ótimo trabalho para você.